Olá, meus amigos e irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Eu me chamo Cassiano Germano e eu quero contar um breve testemunho para a edificação dos amados irmãos. Meus amigos, gostaria de informar a vocês que os fatos que eu estou contando foram experiências reais que eu vivi e não obras da minha imaginação. O fato em questão aconteceu na Assembleia de Deus, Ministério Ebenezer, que fica na Vila Cruzeiro, na Penha. Nessa questão, eu estava na portaria da igreja, juntamente com outro diácono. Nós estávamos com alguns folhetos nas mãos e nós então entregávamos às pessoas que passavam por ali, na expectativa de que elas adentrassem a igreja para poderem cultuar juntamente conosco. Eu me lembro nesse dia que nós entregamos folhetos a dois jovens que estavam a caminho de um local chamado Estradinha. Eles estavam indo para poder fazer algumas coisas que não eram agradáveis aos olhos de Deus. Nessa questão, nós então paramos e entregamos esses folhetos e pregamos a palavras para aqueles jovens. E eles então, tocados pelo Espírito Santo de Deus, entraram à igreja na expectativa de pedir ao pastor uma oração. O pastor, no caso, o pastor Humberto, nesta ocasião, estava já a ministrar a palavra de Deus. Quando eles adentraram a igreja, e então nós pedimos que alguém fosse falar ao pastor que eles queriam uma oração, o pastor imediatamente parou, tocado pelo Espírito Santo de Deus, e colocou a igreja de pé, e então estendemos as nossas mãos, assim que os jovens foram perante ao altar para receberem a oração. Nesta oportunidade, o pastor então orou pelos jovens e dava para ser perceptível que a oração que o pastor estava fazendo era uma oração por algum tipo de livramento. Então, nós ficamos surpresos quando o pastor, tomado pelo poder de Deus, trouxe uma profecia perante a toda a igreja para aqueles jovens em específico. Ele disse que Deus mostrou a ele uma sepultura aberta e que cabia àquele jovem tomar a decisão correta para que houvesse um livramento de morte sobre a sua vida. E que Deus mandou dizer àquele jovem que hoje poderia ser a sua última oportunidade e que não sabia de fato se aquele jovem teria uma outra oportunidade para poder entrar na igreja. Meus amigos, eu confesso que na portaria, assim como outro diácono e toda a igreja, ficamos surpresos com como Deus pode usar a quem quer, na hora que quer e para as pessoas que Deus determina. Porque nós sabíamos claramente que o nosso pastor, ele buscava muito na palavra e ele então ministrava de acordo com aquilo que ele estudava. E eu tenho a certeza que Deus usava o nosso pastor na forma com que ele queria mediante a palavra. Mas naquele dia, na portaria, eu fiquei muito surpreso em ver Deus usando o nosso pastor na forma de profecia para aqueles jovens. E ele disse: tome a decisão correta, não saia daqui sem entregar a sua vida a Jesus, porque hoje pode ser o seu último dia, a sua última oportunidade. O pastor então, nessa questão, resolveu insistir, porque acredito eu que ele sentia que poderia acontecer alguma coisa com aqueles jovens. Então, aqueles jovens maleavam a cabeça
e diziam, como eu também já disse, e talvez você que ouve neste momento, algum dia já disse: hoje não, eu estou muito novo, tenho muito ainda para poder aproveitar. Na próxima oportunidade, eu acredito que eu entrego a minha vida a Jesus Cristo. Não, hoje não, eu ainda não estou preparado. Meus amigos, eu quero abrir um parênteses agora para poder lhe dizer uma coisa. A verdade é que você nunca vai estar preparado para poder entregar a sua vida a Jesus Cristo. Essa decisão tem que partir de você, porque se você tentar esperar ser preparado para entregar, saiba que eu estou te dizendo com toda a razão e convicção, você nunca vai estar preparado. Na verdade, a maioria das pessoas que entregam a vida a Jesus Cristo, elas passaram por algum tipo de dificuldade para poder então tomar esta decisão, mas no momento da sua dificuldade. Então, eu quero lhe dizer uma coisa, quero ser profeta de Deus agora para você. Se você tiver esta oportunidade de entregar a sua vida e tomar a decisão correta, tome, porque esses jovens não tiveram uma outra oportunidade. Eles então malharam a cabeça e disseram todo tipo de desculpas para não aceitarem a Jesus, para não entregarem a sua vida. A verdade é que eles estavam como algumas pessoas que só querem receber a bênção, mas não aquele que o pode o abençoar continuamente. Aquele jovem, então, tomando a decisão errada, porque o próprio Deus diz na sua palavra que ponho diante de ti hoje a vida e a morte. E ele diz: aconselho-te que escolha a vida para que viva em abundância. Eles então decidiram não entregar a sua vida. E eu confesso aos amados irmãos que quando me lembro desta oportunidade, se eu pudesse, acredito eu que se todos nós que ali estávamos pudéssemos forçadamente dizer a eles para poderem entregar a sua vida, o faríamos, porque o pior aconteceu. Ainda estava acontecendo o culto e eles foram embora. O culto não demorou mais que 1 hora e em menos de 20 minutos veio então a notícia de que os jovens que adentraram a igreja, eles sofreram algumas agressões e infelizmente as pessoas que ali estavam, os supostos amigos, tiraram as suas vidas. E para nossa decepção e surpresa, nós sabíamos que foram aqueles jovens que entraram na igreja. E aí veio à minha mente a palavra em que o pastor foi usado por Deus, que aquele dia poderia ser o seu último dia, a sua última oportunidade, e que eles poderiam não ter mais uma outra chance. Hoje eu entendo que o próprio Deus estava usando os lábios do profeta para poder dar um alerta, porque nada acontece sem antes que o Senhor venha revelar aos teus profetas. Aqueles homens saíram dali com uma decisão errada, mas o próprio Deus colocou diante deles a vida e a morte. Entenda uma coisa: quando alguém falar com você, eu peço encarecidamente, dê ouvido à voz do profeta. Pese na balança se a profecia é verdadeira ou não, se ela tem de fato pés e cabeça para que você atente. Mas ainda que você tenha dúvidas, fique atento a tudo quanto Deus usar os seus profetas para dar o escape, o livramento, porque muitas pessoas não acreditam nas profecias, muitas pessoas não acreditam nos seus profetas, e às vezes o pior pode lhe acontecer. Meus amigos,
esse foi um relato, um fato real que aconteceu e que infelizmente o final não foi um final de vida, foi um final de morte. Mas eu quero que isso sirva para que vocês fiquem atentos a tudo quanto Deus falar aos vossos corações. Que o Senhor neste dia te abençoe, que o Senhor te guarde. Peço aos amados irmãos que se inscreva em nosso canal. Ative principalmente o sino de notificação para novos vídeos. Não deixe de curtir os vídeos, deixar um comentário e compartilhar com aqueles que você conhece. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe você. Eu me chamo Cassiano, bem-vindo ao meu canal Cassiano Germano. Que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o teu rosto e que Deus abençoe a toda a tua família. Amém.